concurseiro? Firmeza? Firme e forte? Estamos de volta. Vamos dar continuidade ao Código Disciplinar. Hoje vamos falar do artigo 9 e do artigo 10, certo? O artigo 9, ele vai tratar da disciplina militar, né, que a gente até já conversou um pouco, que é o exato cumprimento dos deveres, traduzindo-se na rigorosa observância das leis, regulamentos, normas e ordens, certo? Então, o artigo 9 ele traz a disciplina militar. Então, a disciplina militar, que é o exato cumprimento dos deveres, só abreviar aqui, é o exato cumprimento dos deveres, traduzindo-se na rigorosa observância, e acatamento das leis, normas e ordens, certo? E a disciplina militar, ela tem as suas manifestações essenciais. A gente vai pontuar cada uma delas, as manifestações essenciais da disciplina. Quando essa disciplina que o militar tem que incorporar na sua vida profissional, quando é que ela vai se manifestar, quando ela vai ser mais latente, digamos assim. Então vamos lá. Nós temos manifestação essencial da disciplina quando da observância rigorosa das prescrições legais e regulamentares. Se nós temos prescrições legais e regulamentares, eu tenho que observá-las rigorosamente enquanto militar. É preciso observar, exercê-las dentro dos seus limites, certo? É a rigorosa observância. Então eu tenho que ser rigoroso e acatar, exercê-las dentro dos seus limites legais previstos. Observância rigorosa das prescrições legais e regulamentares, certo? Se eu tenho legais e regulamentares, então eu tenho essas prescrições pré-estabelecidas e devo observá-las e dar fiel cumprimento, ok? Outra situação em que a disciplina vai se manifestar, né, é na obediência às ordens legais dos superiores. Olha só, essa palavra aqui é importantíssima. Obediência às ordens legais dos superiores. Olha só, pessoal. Você, enquanto militar, você tem que entender que você está ali para dar cumprimento às ordens legais dos superiores. Certo? Isso é a manifestação da disciplina e também diz respeito à hierarquia. Se um superior ele te dá uma ordem legal, certo? Você tem que cumpri-las. Não há que se discutir. A ordem é legal, você tem que cumprir o seu dever, agir com profissionalismo. Lembra dos valores. Agir com profissionalismo e cumprir, dar fiel cumprimento à ordem. E aí, o que ele diz aqui, ó, ordens legais. Por que isso, pessoal? Porque não é qualquer ordem que você vai poder dar cumprimento de imediato. Nós vamos até falar um pouco sobre isso no artigo 10. Mas não é qualquer ordem que você vai logo cumprindo, dando fiel cumprimento e dizendo, está aqui, comandante, foi feita, foi cumprida. Você não pode fazer isso. Em algumas situações, o cumprimento dessa ordem pode te gerar responsabilidades, inclusive criminais, não só administrativas. Então não é qualquer ordem, é a ordem legal. Então, a obediência às ordens legais dos superiores é a manifestação essencial da disciplina. Se o superior chegar para você, olha, vai naquele cara, dá uma surra naquele cara, e depois tu me diz como foi que aconteceu, você me comunica o cumprimento da ordem. Claramente, para o ser humano médio, para o militar também, obviamente, isso é uma ordem ilegal. Não existe esse tipo de pena, ainda mais sendo cumprida por um superior hierárquico, jamais. É uma flagrante irregularidade nessas circunstâncias. Se você cumprir uma ordem absurda dessa, com certeza você vai sofrer responsabilidades administrativas e até criminais. Então, as ordens que você vai obedecer dos seus superiores
são as ordens legais. Ordem ilegal você não cumpre, certo? Ordem obscura você pode pedir esclarecimento. Vamos começar ainda sobre isso. Então, a observância rigorosa, a obediência às ordens legais dos superiores, certo? O emprego de todas as energias em benefício do serviço. Emprego de todas as energias em benefício do serviço. Se você está de serviço enquanto militar, você tem que empregar todas as suas energias, você tem que canalizar todas as suas energias para o bom andamento do serviço, em benefício do serviço. Você tem que fazer aquele serviço render algo. Ele precisa fluir com naturalidade e você tem que colocar todas as suas energias para que isso aconteça, para que o serviço ele saia satisfatório. Por isso que ele diz, é o emprego de todas as energias em benefício do serviço. É outra situação que a disciplina militar vai se manifestar. Manifestações essenciais da disciplina. Outra situação, pessoal, é aqui, ó, na correção de atitudes. Essa correção de atitudes, ela diz respeito tanto à sua, certo, espontaneamente, como também a dos seus subordinados. Você sendo um superior hierárquico, você deve prezar pela correção de atitudes. Se tiver um subordinado ou até mesmo um par que está ali cometendo algum deslize no que se refere à disciplina, você pode ir lá e dar o toque, dar um puxãozinho de orelha. Cara, não faz assim, faz dessa forma, é o melhor e tal. Isso é a correção de atitudes, ela serve para você e também para os outros militares. Outra situação, manifestações espontâneas de acatamento às leis, aos deveres, aos regulamentos. Olha só, como ele está dizendo aqui, pessoal, é uma manifestação espontânea. Quando ele diz espontânea, ele está dizendo que deve partir do próprio militar essa manifestação. É espontânea, não é compulsório. Eu não posso, por exemplo, em questões, trocar essa palavra espontâneo por compulsório. Não posso, fica errado. Então é manifestação espontânea, parte do próprio militar, é um sentimento próprio do militar, certo? Que vai manifestar espontaneamente. E por último aqui, pessoal, a colaboração também, ó, colaboração espontânea na disciplina coletiva e na eficiência da instituição. Logicamente, como eu já falei no inciso anterior, é espontâneo, tem que partir do militar. Colaboração espontânea na disciplina coletiva, no coletivo dos militares. Tenho que participar, tenho que mostrar espontaneamente essa colaboração na disciplina. Isso não quer dizer que você seja um militar subserviente, inclusive pode gerar responsabilidade disciplinar, subserviência, né? Então não é ser subserviência, é fazer cumprir os deveres, né? Na coletividade, na eficiência da instituição militar. Então isso de partir do próprio militar não significa que vai desonrá-lo perante os demais. De jeito nenhum, ele está agindo com profissionalismo e manifestando espontaneamente que tende a cumprir as determinações legais. Certo, pessoal? Então aqui o artigo 9 ele traz as manifestações essenciais da disciplina. São situações que o militar vai externar essa disciplina que ele tem que ter enquanto militar. Muitas questões podem sair daqui, dessas manifestações essenciais da disciplina. Por exemplo, ordens legais. Eu não posso trocar essa obediência às ordens legais, eu não posso trocar por ordens obscuras ou ordens
ilegais, de jeito nenhum. Muito cuidado nisso. Embora se trocasse por isso aqui, se fosse uma questão fácil, mas pode cair também. Então é importante você estar ligado nisso. O emprego, deixa eu ver aqui. Aqui também, ó, nessas duas palavras, espontâneas, certo? Eu não posso trocar espontâneo por compulsório. Eu posso fazer isso. A manifestação compulsória é exatamente o contrário de espontâneo. O espontâneo é aquele que nasce do próprio policial militar. Ele tem consciência que precisa acatar, que precisa participar na disciplina coletiva, certo? E na eficiência da instituição. Como é que eu vou tornar a minha instituição eficiente? Então, eu tenho que agir e colaborar para que isso aconteça, na disciplina coletiva e na eficiência das instituições. Então, são muitas variações aqui que podem trazer questões, podem vir em questões. Eu aconselho que leia bastante e aprenda, decore, pelo menos para a prova, essas situações, essas manifestações essenciais da disciplina. É um artigo que é bem possível ser cobrado em provas, principalmente porque tem essas situações aqui. Tá certo, pessoal? Ó, vamos falar agora do artigo 10. O artigo 10, ele vai trazer as ordens superiores, certo? Lá ele vai falar, as ordens legais dos superiores devem ser prontamente acatadas e executadas, cabendo inteira responsabilidade à autoridade que as determinar. Veja bem, por que ele vai dizer isso, pessoal? Porque foi uma ordem legal. Se a ordem foi legal e o militar cumpriu rigorosamente dentro daquilo que foi determinado, ele não exacerbou de jeito nenhum, ele cumpriu rigorosamente como foi determinado por seu superior hierárquico, só quem vai responder, se caso aquela situação gerar alguma responsabilidade, é a autoridade que determinou. O que não acontece quando o militar ele vai exacerbar no cumprimento da ordem. Nós vamos falar daqui a pouco. Então, pessoal, lembre-se, se a ordem for legal, é obrigação sua cumprir. Se a ordem for legal, você tem por obrigação de cumprir. Não há que se falar em discutir, em pedir esclarecimento, não. Veja, você recebeu uma ordem legal, vai lá e cumpre. Porque você é profissional, porque você é disciplinado e porque você também respeita a hierarquia. Você está ali para cumprir as ordens legais dos superiores mesmo. Você tem que cumprir, não há que se recusar, certo? Recusar o cumprimento de uma ordem, você vai gerar responsabilidade tanto na esfera administrativa como também na penal militar, inclusive. Então, se a ordem for legal, lembra-se, as ordens legais dos superiores devem ser prontamente acatadas e executadas. Então, as ordens legais dos superiores devem ser prontamente acatadas e executadas, cabendo inteira responsabilidade à autoridade que as determinar. Essa é o caput do artigo 10. E ele é muito claro ao dizer, as ordens legais devem ser executadas. Então, se a ordem for legal, deixa eu trocar aqui, se a ordem for legal, deve ser executada. Cumpre. Certo? Ordem legal, você cumpre. As ordens legais dos superiores devem ser prontamente acatadas e executadas, cabendo inteira responsabilidade a quem as determinar. Então, se a ordem for legal, você como subordinado, você vai lá e cumpre imediatamente. Certo? Você tem que dar cumprimento àquela ordem. Se essa ordem gerar alguma responsabilidade, você não vai responder. Quem vai responder é a autoridade que determinou. Um exemplo. A autoridade te diz, soldado fulano, dê cumprimento
a esse mandado de busca e apreensão, dê cumprimento ao mandado de busca e apreensão. E aí você pega o mandado, vai lá dar cumprimento e depois você percebe, a sua autoridade é comunicada que aquele mandado de busca e apreensão ele não tinha mais validade. O juiz inclusive tinha mandado recolher. E aí quem é que vai responder? Porque na certa houve alguma falta de comunicação de alguém aí, alguém cometeu alguma falha e aí gerou essa situação que com certeza pode gerar sim um abuso de autoridade e tudo mais. E aí, quem é que vai responder? Obviamente a autoridade que a determinou, porque era uma ordem que lhe pareceu legal, não tinha que se discutir. Foi-lhe apresentado um mandado, não tinha como você saber que aquele mandado não tinha mais validade. Então você foi lá e cumpriu. Nessa situação, claro, foi uma ordem legal, se gerou responsabilidade, quem deve responder por isso é a autoridade que determinou, certo? E não você. Então, ordem legal deve ser prontamente acatada e executada, certo? Então, ordem legal é você cumprir, tem que dar cumprimento. A ordem obscura, pessoal. O que a gente faz com a ordem obscura? Na ordem obscura, você pode pedir esclarecimento. Olha só, então se a ordem está te parecendo obscura, você pede esclarecimento. Eu sei que muita gente diz, olha, esse esclarecimento tem que ser por escrito. Não precisa. Ali na hora que você recebeu a ordem, que você indagou o superior, comandante, eu não entendi muito bem e tal, ele pode sim esclarecer de forma verbal ali para você. Não, é porque é assim, é dessa forma, tem que proceder dessa forma, então pronto, você vai lá e cumpre. Olha só, se a ordem for obscura, você não precisa receber um documento não, certo? Esses esclarecimentos eles podem ser prestados de forma verbalmente, e aí você vai lá e dá cumprimento. Ah, Davi, mas ordem obscura eu só dou cumprimento depois de receber esses esclarecimentos na ordem obscura? Não é bem assim. Olha só, não é papel do subordinado tá questionando ordens dos superiores. Se essa ordem é obscura, mas não tem uma manifesta ilegalidade, como nós vamos ver mais à frente, se não tem uma manifesta ilegalidade, você tem que cumprir. Você tem que dar cumprimento. Ah, mas a autoridade não me esclareceu. Ela disse só, dê cumprimento, não faça perguntas. Você tem que ir lá e cumprir. Por quê? Porque a ordem não é manifestamente ilegal. Essa é a minha interpretação do dispositivo. Até porque não é competência do subordinado estar discutindo ordens de superiores. A ordem que o subordinado vai se recusar é aquela que é manifestamente ilegal. Que tipo de ordem manifestamente ilegal é essa? É aquela que qualquer ser humano com um mínimo de discernimento já percebe a flagrante ilegalidade. Existe uma ilegalidade latente ali que qualquer um percebe. Se não for assim, pessoal, você tem que dar cumprimento. Ainda que ela te pareça obscura. Então, na ordem obscura, você pede esclarecimento e depois cumpre. Olha, você só deve recusar o cumprimento se for uma ordem manifestamente ilegal. Se não tiver uma manifesta ilegalidade, como o próprio dispositivo diz, você tem que cumprir. Você tem que cumprir. Você é subordinado, você deve obediência às ordens legais dos superiores. A gente já vem falando isso desde sempre. Nós temos aqui também, pessoal, a ordem ilegal. O que você faz com a ordem ilegal? A ordem ilegal você não cumpre. Mas aqui
essa ordem ilegal aqui é uma situação que qualquer militar já percebeu a ilegalidade, certo? Tem uma ilegalidade, você já viu que é ilegal. Olha, vai lá e bate naquele cara, dá uma surra para ele nunca mais desrespeitar a polícia, não sei o que. Isso tem uma flagrante ilegalidade aí. Claro, você deve recusar o cumprimento para não gerar responsabilidades administrativas e até criminais. Então você recusa o cumprimento, claro, na ordem ilegal. A ordem manifestamente ilegal, você não cumpre. Então, no que se refere às ordens, é disso que você deve lembrar. Ordem legal deve ser cumprida, executada imediatamente. Ordem obscura, você pode pedir esclarecimento, certo? Você pode pedir esclarecimento, mas depois você tem que cumprir. E a ordem ilegal você não cumpre, certo? Se tem uma ilegalidade, obviamente você não vai cumprir. Ainda no artigo 10 do seu parágrafo, ele vai dizer: cabe ao executante que exorbitar no cumprimento da ordem recebida, a responsabilidade pela ilegalidade que cometer, né? Então veja bem, nós temos duas exceções, né? Primeiro ele vai dizer: cabe ao executante que exorbitar na ordem recebida inteira responsabilidade, salvo se estiver mediante uma coação irresistível ou uma ordem não manifestamente ilegal. Coação irresistível ou ordem não manifestamente ilegal, de superior hierárquico. São situações em que vai excluir a sua culpa naquela situação, certo? Coação irresistível. Bom, a palavra coação são termos que vêm lá do Código Penal, certo? Nós temos a coação moral e a coação física. Aqui ele nem cita, ele traz, entendo eu, como qualquer uma das duas. Coação irresistível. A coação irresistível é quando você sofre uma pressão que não há como resistir. Por exemplo, uma coação moral. A coação moral, eu entendo que é essa, né? A coação moral é quando você sofre uma pressão psicológica em que qualquer um vai dizer, daquele jeito ali, qualquer um faria. Vamos lá. Digamos que, vamos trazer uma situação que nem é do meio militar, mas que exemplifica bem essa questão da coação. Digamos que alguém pega teu filho, tua mãe, teu pai e diz: olha, se você não praticar determinado ato, eu vou matar sua mãe, vou matar seu pai, vou matar seu filho. Isso é uma coação irresistível. Por quê? Porque qualquer um vai dizer que naquelas circunstâncias não tinha como resistir. Qualquer um teria praticado a mesma conduta que ele praticou. Isso é uma coação irresistível. A coação precisa ser irresistível. Se for uma coação resistível, que era possível resistir, mas você ainda assim praticou aquele ato, você vai responder. Então só vai te livrar se for uma coação irresistível ou uma ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico. Ora, a ordem do superior hierárquico, a gente já viu inúmeras vezes aqui, né, nas nossas aulas, que as ordens legais devem ser executadas. Veja o que ele está dizendo aqui, ó, ordem não manifestamente ilegal. Por quê? Porque se a ordem, tirar o não aqui, ó, ordem manifestamente ilegal, claro, essa aí você não cumpre. Mas aqui é uma ordem não manifestamente ilegal. Inclusive pode ser até a ordem obscura, que você não entendeu muito bem, você suspeita que pode ter alguma ilegalidade, mas não tem certeza, você tem que cumprir. Por isso, no cumprimento de uma ordem não manifestamente ilegal, certo? O militar estadual ele não vai responder. Ele está no exercício do seu dever, no cumprimento da ordem superior. Então, nessas duas situações aqui, pessoal, ainda que haja um exagero, ainda que o militar exceda um pouco os limites da ordem recebida, ele não vai ser punido. São exceções à regra. Então, nessas duas situações, ainda que o militar exceda nos meios, vamos dizer assim, ele não vai ser punido, porque ele estava sofrendo uma coação irresistível, ou ele estava apenas
dando cumprimento a uma ordem superior não manifestamente ilegal. Ok, moçada? Então, nesta aula era isso que a gente tinha para falar, artigo 9 e artigo 10. Importantíssimo, eu reitero, é importantíssimo que você sempre acompanhe as nossas aulas, ou com a letra de lei na mão, ou com o caderno, para depois você fazer uma comparação, um paralelo entre o que foi dito na aula e o que tem na letra de lei, porque muitas vezes a letra de lei depende de interpretação e a gente não entende muito bem, por isso é importante acompanhar alguém explicando com outras visões, certo? Para ficar tudo tranquilo para você. Beleza? Até a próxima. Valeu!